Bom dia, pessoal do sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. Estamos aqui para dar início à nossa aula e que nesse primeiro momento vai ser no ambiente virtual devido aí à necessidade que nós estamos enfrentando no momento. Mas o importante é que cada um faça a sua parte, se cuide, para que nós possamos passar por todo esse período de maneira vitoriosa e tudo vai dar certo. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos lá no capítulo 5, falando aí sobre a Mesopotâmia. Na última aula, para os alunos dos 3 sextos anos, A, B e C, eu já dei para vocês uma introdução sobre os povos da Mesopotâmia, começamos a falar sobre isso. Então, eu vou fazer uma revisão agora para dar continuidade à próxima parte. Aprendemos então que a Mesopotâmia significa, a palavra Mesopotâmia significa entre rios, e que na Mesopotâmia nós vamos ter aí o início, o surgimento das primeiras civilizações. Essas primeiras civilizações, elas eram chamadas de civilizações hidráulicas. Por quê? Porque elas se desenvolviam sempre às margens dos rios. E os rios em questão aqui agora são dois especificamente, os rios Tigre e Eufrates. Eles ficavam às margens dos rios para poder utilizar a água para a sua subsistência e também para cultivar os alimentos. Aprendemos ao longo das nossas aulas, desde o início do ano, que o processo de sedentarização do homem foi algo muito importante, ou seja, o desenvolvimento da agricultura possibilitou que ele se fixasse em um determinado lugar. As primeiras civilizações começaram a surgir, dando início aí, olha, aos vilarejos, das aldeias passaram para os vilarejos, e aí tudo foi crescendo, muitas mudanças aconteceram e foi muito bom. E eu não posso esquecer que todas essas mudanças, elas levaram aí, olha, milhares e milhares de anos para ir acontecendo lentamente. Mas o fato é que as margens dos rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, que é hoje o atual Iraque, nós vamos ter ali a sedentarização humana, o desenvolvimento das primeiras civilizações, uma intensa prática da agricultura e do pastoreio. Por que o pastoreio? A criação de animais para o sustento do homem. Verificamos também que nessa região tudo foi se desenvolvendo muito lentamente. No início, o homem cultivava ali as margens dos rios e de repente vinha a época das cheias. Toda a margem ficava inundada, a margem do rio, e o serviço que ele havia feito se perdia. E como poder saber exatamente, como é que eu posso saber exatamente qual é a época que eu vou poder cultivar nas margens dos rios? Porque você pode pensar assim, ó, é tão fácil, era só eu cultivar longe. Mas longe ele ainda não sabia levar água para lá. Então ele tinha que estar perto. Então, o homem começou a observar as fases da lua e contando as fases da lua, fazendo as anotações direitinho. O que aconteceu então? Ele começou a observar exatamente a cada período quando é que iria acontecer as cheias e começou a se programar. Isso foi maravilhoso. Então o homem começou a saber exatamente quando era o período das cheias e quando o leito do rio voltava ao normal, a terra estava pronta para o cultivo, até mesmo porque ela havia sido totalmente fertilizada pela presença do humus, um fertilizante natural constituído de restos de peixes e plantas que o homem utilizava ali após as cheias, já que tudo estava fertilizado, ficava muito feliz com o período das inundações, o homem utilizava a área então que havia sido fertilizada com humus para poder cultivar. E assim nós vamos ter o grande desenvolvimento dessas civilizações. Verificamos também que como tudo foi crescendo, né? Olha lá, os vilarejos se transformaram em cidades e era necessário então ter um governo, né? E aí nós vamos ter o surgimento do Estado, as leis foram sendo criadas e nós vamos ter ali, olha, a hierarquia. Aprendemos então que hierarquia é uma escala de poder. Está no topo da pirâmide aquele que manda mais e abaixo da pirâmide aquele que tem o menor poder ou nenhum, certo? E nessa escala de hierarquia verificamos que o rei, né,
Ele estava ali, olha, com todo o poder em suas mãos, juntamente com os sacerdotes, e lá na base da pirâmide, os escravos, aqueles que eram obrigados a fazer então os serviços mais pesados. Esses escravos, eles eram na sua maioria escravos em virtude de guerras, prisioneiros de guerras, ou então pessoas que não haviam conseguido pagar as suas dívidas. E olha só, nós vamos verificar que ao longo do desenvolvimento dessas primeiras civilizações, notamos claramente que quando eu falo de escravos, no caso do Brasil, ou seja, na história da América, na história do Brasil, os escravos foram negros e índios. E eu tenho que entender que, na verdade, a escravidão ela não foi determinada e nem nunca foi pela cor da pele, ela nunca foi determinada pela etnia que uma pessoa pertence, e sim o mais forte dominando o mais fraco. Então, os povos na época, eles lutavam constantemente uns contra os outros. Os mais fortes, que venciam as batalhas, eles escolhiam alguns que eram feitos de escravos, eles anexavam territórios, e também a grande maioria que ficava livre era obrigada a obedecer às leis e a pagar impostos para o povo que havia vencido. Então, nós estamos falando de uma época em que tudo era muito complicado, as guerras eram constantes. Então, agora nós vamos conhecer vários povos diferentes. E nós, já que estamos falando aí da Mesopotâmia, eu não posso esquecer do crescente fértil, né? Quando nós observamos lá o mapa nesse capítulo, você vai observar que bem na primeira página nós temos um grande pedaço lá que está denominado de crescente fértil. O crescente fértil é aquela região formada por 3 rios muito importantes daquele período: Eufrates, Tigre e Nilo. Olha lá, Eufrates, Tigre e Nilo. E a região da Mesopotâmia, 2 em específico, os rios Tigre e Eufrates. A diferença entre um e outro vai ser que no crescente fértil nós vamos acrescentar aí o rio Nilo, porque pega ali a região do Egito, que depois eu vou contar para vocês. Mas foi uma civilização, olha, daquelas. E nós vamos começar aí pelos sumérios, né? Os sumérios, pessoal, eles formaram um povo muito importante para a história, muito inteligentes. Segundo os historiadores, atribui-se aos sumérios, vou contar um segredinho para vocês, hein? A invenção da roda. Já imaginou um mundo sem a roda? Difícil, hein? Complicado. Mas o fato é que, como eu disse para vocês, a inteligência é algo que faz parte da espécie humana. Somos uma espécie muito inteligente, temos grande sabedoria e ao longo dos milhares e milhares de anos de desenvolvimento, nós vamos ter aí os sumérios desenvolvendo a roda. Eu vou ter um povo que na época tinha aí um poder teocrático, certo? Um estado teocrático, ou seja, as leis elas eram feitas de acordo com a religião, e eu não posso esquecer que de todos os povos que nós vamos estudar ao longo desse ano, e serão muitos no 6º ano, somente um povo é monoteísta, quando nós formos estudar os judeus. Todos os outros povos, eles são politeístas, ou seja, os judeus, eles vão formar um único povo monoteísta desse período que nós vamos estudar. Então, os sumérios não são diferentes. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E nessa questão de adorar vários deuses, nós vamos observar que variava muito as crenças de um povo para outro. O fato é que nós temos, nesse momento, essa seguinte situação: sempre um dominando o outro, sempre buscando cada vez mais conquistar territórios, conseguir escravos. E olha só, esses povos conquistados, eles sofriam muito, porque eram obrigados a obedecer àquele que havia conquistado. Bom, mas tudo bem. O fato, pessoal, é que agora, já que estamos falando aí dos sumérios, nós não podemos esquecer um detalhe. Eles também precisavam anotar as coisas. Nós esquecemos muito, né? Muitas vezes, quando eu chego na sala de aula,
eu falo bom dia para vocês, eu abro meu diário e quando eu abro o diário eu vejo as anotações, se eu pedi tarefa, onde nós paramos, por quê? Vocês são muitos e eu esqueço, quando eu olho lá eu já sei tudinho. Imagine só os sumérios comercializando, cobrando impostos, tendo que ter uma contabilidade do reino. Então, nós vamos ter aí o surgimento da escrita cuneiforme, ou seja, eles pegavam placas de argila e quando ela ainda estava mole, moldavam em placas e ainda estava mole, eles pegavam um objeto parecido com uma agulha de crochê com a ponta assim, olha, e iam escrevendo. Uma grande dificuldade dos historiadores é essa, exatamente identificar o significado da escrita de cada povo, porque eles não tinham a escrita igual, padronizada, mas o fato, olha só quantas descobertas importantes nós vamos ter atribuído aos sumérios: o desenvolvimento da roda, o surgimento da escrita cuneiforme. Olha só, e o mundo está praticamente sendo organizado. O mundo conhecido na época é lógico, mas está tudo se organizando, tudo caminhando. E aí, pessoal, por essa aula nós vamos parar aqui. Agora eu vou passar para vocês as orientações do que nós vamos fazer, as atividades, observações e também as partes que nós vamos grifar lá na nossa linda apostila, como eu sempre falo para vocês. Turminha, então vamos acompanhar agora juntamente com o grupo de vocês. Até mais!